I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Olá, Flavinha. Essa semana eu combinei com as meninas de falar sobre propósito. E a ideia é mostrar para as meninas como que vocês, né, que estão vindo aqui como convidadas, como que vocês fizeram para descobrir o propósito de vocês e qual foi o processo que vocês passaram para chegar nessa de descobrir propósito. Porque uma das coisas que muito se fala é que, descobri propósito, vou descobrir o propósito da noite pro dia e tá tudo certo. E, na verdade, a gente sabe que existe um processo por trás disso. E eu também me lembro que você estava nesse processo de buscar. Eu te ajudei em relação a alguns materiais que eu tinha e falei, Flavinha, o caminho é esse. Sim. E agora é com você. E eu me lembro também quando você descobriu o propósito, como você... Obrigada, filha. Tá ótimo. Eu lembro também que quando você descobriu o propósito, eu vibrei. Eu falei, Foi meu, mesmo. que top! E eu, graças Foi. a Deus, assim, eu fico muito honrada por ter esse privilégio de estar nesse momento da vida de vocês. Agora, conta pra gente como que foi essa trajetória, como que foi seu processo, como que você começou a descoberta aí dessa questão do propósito. Conta pra gente. Então, gente, até uns 4 meses atrás eu não sabia que existia isso de propósito. É uma coisa bem maluca assim mesmo, porque não é assim, nossa, descobri agora. É uma coisa que eu sempre me identifiquei com a Vanérica, que ela falava assim. Ela falou mais de uma vez assim nas lives delas, que ela sempre orava falando pra Deus assim, Deus, me mostra o que você quer pra minha vida. E eu sempre fiz essa mesma oração. E muitos anos, enquanto eu frequentava a igreja católica, quando eu era criança, assim, adolescente, jovem, eu me lembro ajoelhada naquele banco da igreja católica, que eu nem vou mais, falando, Deus, me mostra o que o Senhor quer que eu faça. Só que eu não estava atenta para as respostas. A gente às vezes não está preparada para as respostas, assim, ou Deus já está falando e você não está ouvindo. Porque demora para você conseguir entender isso. Eu sempre achei um máximo, as pessoas falavam, não, Deus falou comigo. Ficava assim, mas gente, como assim que Deus falou com você? Por que que eu não escuto? Que história é essa que Deus falou comigo? Eu nunca entendia isso. Então, assim, esse finalzinho, assim, foi essa quarentena, assim, gente. O meu primeiro post nesse Instagram praticamente foi no começo da quarentena, quando os bancos começaram a pausar os contratos, que eu falei, é agora. E que eu comecei a seguir a Vanérica, que eu já comecei nesse caminho. Então, assim, até recentemente eu sempre senti que faltava alguma coisa. Faltava, assim, a direção. Mesmo você tá na profissão que você gosta, fazendo a faculdade que você gosta, ainda fica, assim, uma coisa assim, tá, mas eu vim fazer o quê nesse mundo? Só isso? Vim trabalhar para os outros? É isso? Então, assim, eu sempre senti essa falta. E eu nunca tinha conseguido conciliar, entender isso até recentemente, que foi quando eu comecei a seguir a Vanérica mesmo. Eu já estava seguindo algumas coisas de bloqueio, desbloqueio com o Kaiser, ou estava seguindo o Pablo. Pablo. Comecei a ouvir falar sobre isso, que eu não sabia também. E aí já conheci a Vanérica, a Agatha que apresentou, inclusive, falou, você precisa seguir. Aí eu comecei a entender um pouco mais. E aí meio que as coisas se encaixaram, assim, quando eu comecei a entender o que era um propósito, para que serve, como que é um verbo e tudo mais, eu comecei a tentar entender. Então, assim, mas o processo sempre foi muito tempo atrás. E uma coisa que eu não assisti ontem, mas eu vi a Vânia falando e eu me identifiquei também, que é também muito da questão da identidade, né? Você precisa saber quem você o que você sempre teve facilidade, desde antes, assim, desde sempre, no caso. E então, assim, uma coisa que pra mim vamos por partes. Pra mim, a minha vida sempre aconteceu dentro da minha cabeça, assim, tipo, tudo que acontece pra fora, o que eu falo, é uns 20% do que acontece aqui dentro. É muita coisa, é muita ideia, é muita coisa, assim, minha cabeça tá sempre girando o tempo todo. Então, eu sempre tive problema de focar nas coisas, de focar num caminho, porque minha cabeça passa muita coisa. E então, assim, eu sempre me conheci muito.
Eu sempre tive consciência de quem eu era, das coisas que eu fazia, do que eu fazia certo. Ou, por exemplo, a gente estava falando hoje sobre fazer um drama, quando a pessoa está fazendo um draminha. Eu sempre soube quando eu estava fazendo um draminha, ou quando eu pensava, nossa, por que que isso não deu certo? Eu sabia exatamente por que que não deu certo. Porque eu não fiz o que eu tinha que ter feito, porque eu deixei de ligar, porque eu deixei de fazer as coisas. Então, eu sempre fui muito consciente de mim. Eu sempre soube das coisas que eu era, mas eu era também ao mesmo tempo muito insegura. Porque você sabe quem você é, mas você não sabe se você deveria ser essa pessoa. É tipo, será que eu sou quem eu deveria ser? Eu deveria ser assim? Eu devia mudar meu jeito? Eu devia tentar ser mais como a Vanérica? Eu devia tentar. Então, assim, a gente sempre fica meio insegura. E eu fiz a imersão do Alan, que me ajudou a descobrir essa questão da identidade, que na verdade para mim foi mais a questão da segurança, de saber que eu sou quem eu deveria ser. Então, assim, eu sei que parece complicado, mas para mim isso foi muito pacificador. Porque agora eu tenho segurança de ser quem eu sou, de falar o que eu tenho que falar e de explicar as coisas que eu tenho que explicar. Então, assim, é, eu, eu consegui descobrir quem eu sou. E assim, e nisso, como eu já tinha muito conhecimento de mim, foi um pouco mais fácil. Depois foi mais fácil assim, no final, né? Quando você entende essa questão de propósito. Para mim foi um pouco mais fácil esse final, de você entender o que é o propósito. Tipo, quando eu descobri, meio que todas as coisas se encaixaram assim. Então, assim, meu propósito é orientar, mostrar caminhos para as pessoas, assim, Uou! tanto que qualquer pessoa chega para mim e fala assim, ai, nossa, eu tenho um problema, eu queria abrir uma empresa digital. Então eu já falo, oh, nossa, você precisa fazer um e-mail, você precisa abrir um Instagram, você precisa... minha cabeça já começa a pensar em soluções de como a pessoa chegar naquilo. Então isso sempre foi muito forte em mim. Então, às vezes eu estava trabalhando em algo e a Agatha falava, nossa, vou fazer o aniversário da Vi, do tema tal. Nossa, já fez convite? Espera que eu vou fazer o convite para você. E já ajudava as pessoas a fazerem as coisas assim para chegar naquele objetivo. Então, para mim, quando eu pensei um pouco mais sobre isso, foi como se as coisas, tipo, é que nem aquele meme que o cérebro, que a cabeça faz assim, aquela explosão assim. Foi como se tudo se encaixasse. É, esse meme mesmo. As coisas todas começaram a se encaixar, assim. Então, pra mim, esse finalzinho, que é o final, mas é o começo, né? De descobrir esse propósito foi, tipo, meio que pacificou em mim, assim. De que eu sou quem eu deveria ser, de que eu estou fazendo o que eu deveria estar fazendo. Então, mas o processo é meio complicado mesmo, assim. Não é tão simples. Flavinha, eu lembro que quando a primeira vez que você me perguntou sobre propósito, e apesar de não ser meu foco ficar falando de propósito para as pessoas em relação a como elas fazem o caminho para descobrir e tal, eu percebo que é uma necessidade de muitas pessoas que ainda não estão nesse propósito, né? Que não descobriram o seu propósito. E eu lembro que quando você me perguntou, você falou assim, Vanérica, como que eu descubro? Eu falei assim, não é fácil, você tem que ter um processo. E aí eu falei, eu vou te falar as primeiras coisas, mas quando a gente chegar no terceiro estágio é com você. E aí eu Uhum. lembro que eu falei para você, ó, você vai usar essa ferramenta aqui, você vai fazer isso, você vai mapear. Então, na verdade, o que você estava fazendo era, tipo, clarificar aquilo que você já sabia, né? Porque você já sabia as coisinhas que você fazia e tudo mais, mas aí naquele momento você escreveu. Você colocou no papel, você falou, opa, peraí, a minha história é essa, meus pontos são esses, minhas características são essas. E eu lembro que eu falei o terceiro item para você e eu falei, esse é contigo. Não adianta que eu não Uhum. consigo fazer por você. Eu falei, fala com seu pai. Agora é a hora de você se Uhum. conectar com seu pai, buscar essa sua identidade em Deus, né? Não, e aqui a gente está falando de não paternidade natural, de uma paternidade humana, mas de uma paternidade espiritual de Deus mesmo. E eu falei, agora é o seu momento. E aí eu lembro que Sim. você ficou um tempo até acontecer a imersão e tudo mais, para você ter esse começar de se relacionar com Deus a ponto de realmente entender quem você é em Deus. Eu acho, Flavinha, que o que você falou tem muita relação com o que acontece hoje para várias pessoas dentro da sociedade, né? O que acontece? A gente cresce ouvindo como que a gente tem que se portar. Então, a nossa mãe fala assim pra gente, ó, você vai chegar ali na casa da fulana, fica quietinha, se comporta. Moça, tem que agir assim.
Mulher, moça, tem que fazer assim, assim, assim. Menino, ó, menino tem que fazer desse jeito. Você vai chegar na casa de uma pessoa, você não pode fazer isso. E aí, passa da educação. Ela acaba que a mãe não percebe, o pai não percebe. Mas isso começa a ser uma forma de te colocar dentro de uma caixa. E a escola também faz isso. A escola fala assim, ó, você vai usar uniforme, você vai parecer com todo mundo. E aí você vai perdendo a sua identidade. Porque quando você nasce com uma identidade. Deus, ele te deu uma identidade única. Só que, conforme você vai se socializando com as pessoas, com a sua família, você vai perdendo essas características. E aí você começa a chegar naquilo que você falou. E aí, eu tenho que me parecer com quem? Com a fulana, com a beltrana, com a cicrana? Com quem que eu tenho que me parecer? Quem que é o certo? Cara, aí você falou algo que é muito importante. É ser quem você é. É nada mais, nada menos do que ser a Flávia, né? Sim. É ser nada mais, nada menos do que aquilo que Deus te chamou para ser. E aí, todo o restante, né, é um plus, é como se fosse um bônus, né, Flavinha? É como se fosse um extra. Tipo, você ser quem você é. Parece doido isso, né, gente? É porque você tem a segurança de ser quem você é, né? Porque antes a gente fica meio que se sabotando, né? Ai, mas será que era pra fazer isso? Ah lá, fulano tá tendo resultado porque fulano tá fazendo aquilo. E eu não devia estar fazendo aquilo, eu devia parar de fazer isso. Então, assim, essa questão do bloqueio é uma questão bem poderosa também, de o bloqueio estar ligado com o seu propósito. Porque o meu bloqueio era de identidade, de autoimagem, de insegurança. Então eu sempre, tipo, eu não tinha segurança. Eu não sabia se estava certo. Então, eram coisas assim, de infância mesmo. Eu sempre fui uma criança muito calada, por isso que eu falo que o meu mundo passava dentro da minha cabeça. Eu sempre fui muito calada. Eu comecei a falar assim com 17, 18 anos, quando eu entrei na faculdade. Minha mãe até fala, nossa, a Flávia não falava quando ela era criança, não tinha assim muita personalidade, não mostrava muitas coisas assim, mesmo que. O oposto da Vanérica, né? O oposto. Eu falo Sim, por você então, e por mim. mas era uma coisa assim, que eu sempre falei muito, assim, mas era uma coisa assim, meio contida, e ainda é, porque é difícil eu falar tudo que eu tenho pra falar, o que eu tô pensando, é muita coisa, assim. Então, é uma coisa assim que pra mim foi uma questão de identidade, de principalmente você descobrir, porque mesmo quando você falou, tá, agora é com Deus, você tem que conversar e tudo mais, você fica, mas será que é? Ah, mas será que é isso mesmo? Ai, Deus, me ajuda. Então, assim, você não tem segurança, ele já te deu a resposta, mas muitas vezes você não tem a segurança de simplesmente falar, beleza, é isso. Agora vai começar um processo todo diferente, que é o começo, de novo. Então é meio que você descobrir, é um processo para você descobrir por onde que você vai começar. Então, para mim, foi muito complicado, assim. Aí, quando eu consegui pacificar propósito e missão, para mim ficou muito mais tranquilo, porque eu vi que toda a minha jornada, todas as coisas que aconteceram comigo até hoje foi para chegar aqui e para ensinar o que eu estou falando hoje, o que eu falo hoje para as pessoas, o que eu estou trabalhando, o que eu estou trabalhando nisso de profissão, do que eu espero receber financeiramente também, do que eu espero ensinar para as pessoas. Então, todo o processo, desde o primeiro emprego até hoje, foi um processo que hoje eu entendo, tipo, por que que eu cheguei aqui. Ontem eu nem consegui dormir, que eu fiquei pensando em tudo que aconteceu, em todos os meus empregos e todo o meu processo, mas bem, tipo, é meio doido, assim, né? Mas você sente mais calmo, assim, você se sente seguro de falar, beleza, então aí você se sente autorresponsável de saber que beleza, Deus já te falou, agora é no natural, como a Anérica fala, agora é você mexer no seu Instagram, você fazer as lições que você tem que fazer, fazer os cursos e fazer seus posts e correr atrás, mas você se sente assim mais seguro para fazer as coisas, né? Ô, Flavinha, agora fala pra mim. Você citou um assunto muito legal, que eu acho que é o ponto-chave para juntar o seu propósito e monetizar isso. Eu acho que é a parte que é a mais complexa para eu explicar para as pessoas, né? É a parte mais chatinha. Fala disso pra gente. Você falou o seguinte: quando eu entendi que a missão não é o propósito, que é parte do propósito, né? Que é o como você vai fazer as coisas.
Quando eu entendi isso, foi que eu falei, ah, faz sentido. Agora faz sentido o meu trabalho, minha faculdade, o que eu gosto de fazer. E aí você uniu isso e bora pro digital para tocar o terror. Agora me fala sobre isso. Como que você chegou nesse... Claro, você me perguntou, eu te ajudei, mas como que você chegou nesse entendimento? Me fala sobre isso. Então, hoje eu atuo na área de perícia bancária, né? E eu comecei eu tive o último emprego que me ensinou sobre isso. Mas a jornada anterior eu vou contar um pouquinho para vocês. Mas essa área de perícia bancária, eu sempre fiquei assim: você é um perito, você pode ser um perito. Tem três partes. Você tem a parte do autor, que entra com uma ação, do réu, que muitas vezes é o banco, ou o juiz, né, que vai julgar a decisão. Quando você atua pelo juiz, você tem que fazer todo um processo de se cadastrar no Tribunal de Justiça, e aí o juiz te nomeia. Mas tem milhares de peritos, então você tem que ir nas varas, conhecer os juízes, para eles tentar lembrar de você, para te nomear numa ação. Então é um Tipo pouquinho QI, né? complicado. Você é tipo um QI. Isso. Você vai lá, se apresenta pro juiz. Eu lembro que eu fui no fórum lá do João Mendes, que é na Sé, eu acho, que é um fórum gigante, assim. Eu fui lá, batia de porta em porta. Oi, eu sou a Flávia, eu sou perita, entregando um cartãozinho, assim, para você atuar nessa área. E eu sempre ficava, tá, Deus, mas é isso mesmo? Porque se for para eu voltar pro CLT, o senhor me fala, porque eu vou voltar pro CLT. Se for o que o senhor quer para mim, é o que o senhor quer para mim, né? Não tem problema. E de umas 3 vezes que eu questionei sobre isso, da primeira vez que eu questionei, eu fui nomeada, assim, num dia seguinte, assim, recebi um e-mail falando que eu fui nomeada por uma juíza de Jandira e tudo mais para atuar. Então isso para mim foi muito claro, foi um sinal muito claro, porque eu sempre ficava, tá, mas então eu já tava desistindo. Aí veio essa nomeação, meio que deu uma força. Eu falei, ah, tá, beleza. Então Deus falou que é isso, então é isso. Só que a justiça, né, gente, é uma coisa muito lenta, difícil você conseguir atuar. Aí tem todo o processo, tem que abrir conta não sei o quê, tem que pedir cadastro de não sei o quê. É um processo todo muito longo. Então, por exemplo, esse processo que eu fui nomeada em setembro, vai fazer um ano já, eu ainda nem peguei os autos. Não sei o que aconteceu e eu não peguei ainda. Mas aí, tipo, depois você fica, né? Beleza, já passou 3 meses e não tá acontecendo nada, mas será que é isso mesmo? E eu fui nomeada em 2 processos que estão rolando ainda, então isso já me deu um pouco mais de segurança, mas ainda assim, isso foi antes de descobrir o propósito. Eu ficava meio insegura. Só que depois que eu descobri sobre a missão, essa diferença, foi mais fácil, porque aí agora eu vou contar um pouquinho pra vocês do processo inteiro. O meu primeiro emprego, eu vou começar pelo segundo. O meu segundo emprego foi uma indicação de uma amiga minha que me chamou para trabalhar na empresa que ela trabalhava e eu comecei. E aí eu decidi que queria começar a fazer faculdade. E nisso eu até lembro assim que a minha mãe, ela falou para mim assim, não foi por maldade, mas foi por uma coisa que ela não concebia. Ela falou assim, eu falei, mãe, eu quero fazer faculdade. Ela falou, filha, eu acho que você está sonhando muito alto, porque faculdade é Uau, muito a mãe, difícil. olha a mãe colocando limites nos sonhos. Cara, coincidentemente, eu preciso falar, minha mãe acabou de entrar na live. E se eu posso dizer uma coisa positiva da minha mãe, é que ela nunca limitou os meus sonhos, cara. Nunca. A minha mãe, eu falava pra ela, mãe, eu vou vender areia no deserto. Ela falava, filha, você vai ser a melhor vendedora de areia no deserto. E E ela assim, não é nem apoiava. porque E não é Não é nem porque ela maldade, não me não é maldade. apoiava isso. É porque na minha família toda, de 9 irmãos da minha mãe, uma prima minha tinha feito faculdade e era tipo a família rica, assim, tipo, uma situação um pouco melhor. Então, para ela era inconcebível eu estudar, porque ela não Olhando podia as me ajudar. condições, né, ô Flavinha? Sim, ela Olhando não as podia me condições ajudar. era. Entendi. Exatamente, ela não podia me ajudar financeiramente, meu pai também não podia. Então ela falou assim, ó, eu acho que você está sonhando um pouco alto. E nisso eu até fiz a questão do FIES, eu consegui uma bolsa na PUC 100%, mas no final Oh! não consegui estudar por um detalhe técnico lá, de que eu estudei numa escola particular, aí eu não consegui estudar, fui pagar a faculdade. Então eu recebia R$ 800 e pagava 750 na faculdade. E nisso eu não tinha dinheiro nem para pagar passagem, Meu mas a Deus. minha primeira chefe, ela tirava dinheiro do bolso dela para me dar, para pagar passagem. Eu acho que eu nunca fui grata o suficiente por ela ter feito isso, mas ela tirava dinheiro do bolso dela para me dar para eu estudar. Eram R$ 70 na época, mais uns 6 anos atrás, né? Ela me Era dava do muito bolso dinheiro. dela
E nisso foi que eu comecei a me enrolar na situação financeira, porque você ganha, você sobra R$ 50, não dá pra você comprar um sorvete, não dá pra pagar lanchinho na faculdade. E como eu sabia que a situação em casa era complicada, eu nunca abria a boca pra falar pros meus pais, pais, tô precisando de dinheiro, mãe, me ajuda a fazer um lanchinho. Eu nunca pedi, então, eu sei que se eu tivesse, hoje eu sei que se eu tivesse pedido, eles teriam me ajudado. Mas eu nunca abri a boca para falar sobre isso com eles e eu comecei a descobrir o crédito, o empréstimo pré-aprovado do Bradesco, ia lá, tirava de 100, tirava 50, tirava não sei o quê. Gente, é uma dívida assim que foram anos essa dívida que só hoje eu tenho noção, assim. Mas eu estava fazendo faculdade de economia e indo no caixa eletrônico pegar empréstimo a 7%. É uma coisa assim que não encaixa, né? Mas aconteceu, então assim, foi muito difícil. Mas depois de um tempo eu mudei de área nessa empresa que eu estava trabalhando e tudo mais. Continuei, as coisas foram melhorando só que eu mudei de área lá para trabalhar na contabilidade, na área do fiscal. Mas eu tinha um desejo muito grande de trabalhar na minha área que eu estava estudando, né? Mas lá pagava bem, assim, pagava as contas, né? Então, quando estava faltando um ano mais ou menos para me formar, eu falei, não, quero ser mandada embora, gente, porque eu preciso fazer estágio para entrar na minha área. E demoraram para me mandar embora, eu fui mandada embora acho que em abril. Aí para procurar estágio nesse período já estava muito complicado, porque eu já não tinha mais, não faltava mais um ano, faltava menos de um ano, e estágio é fechado, né? Eles fazem contrato de um ano. Então eu não consegui trabalhar na área. Aí fiquei mais uns 6 meses em casa. Isso foi no ano de 2010, que teve aquela crise lá dos Estados Unidos, todo mundo começou a ser mandado embora aqui, mais ou menos em 2010. Foi uma baixa de mercado, eu não conseguia trabalhar de jeito nenhum, e aquela dívida do Bradesco já estava me assombrando. E aí eu sei que no final do ano eu fui trabalhar de telemarketing. Estava com o diploma quase na mão e trabalhando de telemarketing recebendo um salário mínimo. Então foi um momento muito complicado da minha vida. Só que nesse telemarketing eu aprendi tudo sobre cartão de crédito. Tipo, uma coisa que Gente, deixa eu hoje. fazer uma pausa, Flavinha. Vocês estão percebendo na história da Flávia como que as coisas vão se conectando? Vocês estão entendendo? A gente não faz ideia. Às vezes você tá num lugar, você fala, meu Deus, pra que eu tô aqui? Você não faz ideia. Eu trabalhei de freelance numa balada e eu ajudei uma pessoa lá, uma menina, em relação ao relacionamento dela. E eu falei assim, Deus, por que cargas d'água eu tô nesse lugar? Eu falei assim, Deus, o que o senhor me mandou fazer aqui? Ele falou assim, eu te mandei para ajudar uma pessoa. E eu falei assim, meu Deus, minha mãe lembra dessa história. Eu falei assim, verdade, tá bom, Deus, então não falo mais. Tudo que você faz dentro da sua história, tudo que você vive, as suas experiências, gente, não existe coincidência. Não existe, sabe? Eu quero que vocês coloquem aqui, antes da Flavinha retomar e continuar, coloquem aqui nos comentários quem aqui já passou por uma situação em que aconteceu alguma coisa, não fez sentido. Você falou, meu Deus, o que está acontecendo? O que eu estou fazendo aqui? Aí depois você entendeu que aquilo era uma história que conectava com outra coisa que estava para acontecer e Deus queria fazer alguma coisa na sua vida. E aí ele conectou você nessas histórias. Conta aqui para mim, gente, de verdade. Coloca aqui nos comentários. Eu já. Ah, aconteceu isso, isso, isso. Coloca aqui nos comentários. Coloca pra gente saber que a gente não é a única doida no mundo, não. Acontece. E é de monte. É de monte. Todo mundo tem as histórias, as passagens aí da vida, né? Que vai se conectando com outras coisas. E no fim vai fazer um sentido. Cara, hoje a Flávia, a gente fala de cartão de crédito. Hoje ela ensina, ela dá aula sobre empréstimo consignado, coisas que ela se afundou lá atrás, que ela teve que aprender, né? Então, assim, gente do céu. Ó, minha mãe, estou vendo a moça falando da facu, me lembra uma pessoa. Como foi difícil? Gente, essa pessoa que minha mãe tá falando sou eu, tá? Porque eu fiz o diploma, eu entreguei pra minha mãe. Falei, mãe, ó, tá aqui meu canudo, só fiz por causa de você, tá bom? Tá falhando mesmo ou é minha conexão? Eu acho que tá normal. Elisama, sai e volta pra ver se volta, pra ver se funciona. Mas, Flavinha, então tá bom. Aí você entendeu essa questão do cartão de crédito, porque você trabalhou num call center, nada a ver com a sua formação, né? Tipo assim,
mas você, tipo, aprendeu sobre aquilo. Tipo a série Dark, ó lá, as fãs de Dark. Então tá, e você começou a aprender sobre cartão de crédito. Onde que isso você acha que se conecta com a sua missão? Vamos lá, continua aí. Então, aí nesse, eu trabalhava no atendimento do cartão Carrefour. Então, era telemarketing receber o pessoal falando. E aí as pessoas tinham dúvida de fatura, de como funcionava. Ali que eu comecei a ver, mas ainda não tinha nada a ver com a minha área, assim. Tipo, eu tava fazendo faculdade, eu nem sabia que a área de preço existia. E as pessoas, e ali eu aprendi tudo, assim, tipo, como que funciona o encargo do cartão, como que funciona a sua fatura, como que funciona se você perde o cartão, seguro, todas as questões. Eu aprendi uns 3 meses ali, mais ou menos, porque eu entrei no telemarketing mais pra, tipo, ai, nossa, eu preciso desafogar, e aí eu entrei nesse telemarketing. Fiquei 3 meses, mas eu tava mandando currículo pra área de fiscal. Porque de economia estava muito difícil. Então, para minha experiência no contábil, eu comecei a mandar os currículos. Falei, vai no fiscal mesmo, né? Mandava nos dois. E aí eu trabalhei 3 meses nessa parte do atendimento do Carrefour. Eu comecei a ter contato com esses produtos bancários ali, mas ainda não tinha nada a ver demorou assim para encaixar as peças. E aí, de repente, me chamaram para trabalhar numa multinacional, que foi onde eu conheci a Ágata, que era na área de fiscal mesmo, que não tinha nada a ver com essa parte que eu faço hoje. E nessa empresa eu trabalhei 1 ano e meio, e assim, nessa empresa eu amadureci, assim, dos 4 anos que eu trabalhei na primeira empresa, em 1 ano e meio eu não cresci o que eu cresci nessa empresa, porque eu tinha muita responsabilidade, aprendi a trabalhar duro, 12 horas, numa semana inteira, 12 horas todo dia, e ter mais responsabilidade do que a sua função e seu salário, mas também foi nessa empresa que eu conheci a Agatha e que comecei a ter crise de ansiedade. Eu tive até crise de ansiedade na época, de chorar, de tremer, porque eu não estava na minha área, estava trabalhando muito e não estava ganhando, né? Porque se você está ganhando bem, ainda compensa. Mas eu ganhava, tipo, salário de assistente, fazia serviço de analista, e eu já estava ficando saturada, assim, disso. Eu tive crise de ansiedade, eu comecei a fazer terapia para conseguir conciliar as coisas, porque não estava dando conta. E aí me chamaram. Ô, Flavinha, deixa eu te interromper e falar uma coisa. Você falou das crises de ansiedade e você falou assim, mas eu tinha essas crises, eu nem ganhava bem, nem estava fazendo o que eu gostava e tudo mais. Só que, ó, vou te falar uma coisa. Mesmo quando você não ganha bem, mesmo quando você ganha bem, se você não está dentro do seu propósito, gente, também não, você não é feliz. Sabe por quê? Minha mãe tá aqui, ela sabe. Eu tive vários momentos em que eu chorava. Eu tinha assim. Eu chegava exausta. Exausta. Eu chegava para trabalhar às 6 horas da manhã na unidade, eu já estava cansada. Eu não tinha um salário ruim. Eu tinha um convênio a nível de diretoria. Eu tinha o melhor convênio a nível, sabe, nacional. Era um dos melhores convênios médicos. Eu tinha convênio odontológico, eu tinha benefícios, ticket alimentação, ticket restaurante. Gente, assim, uma série de... O status do seu cargo, né? Que Uhum. você tem um status, você, assim, as pessoas têm uma visão de você, tipo, uau, né? O status eu tinha e eu não era feliz. Então, essas crises, essas coisas, mesmo que você esteja ganhando bem, não adianta, gente. Se não está dentro do propósito de Deus para você, você vai ficar frustrada. E eu te falo, Flavinha, quando você não está ganhando bem, por isso é pior. É triplicado. Então. E eu nem sabia que era propósito ainda, né? Isso foi em 2015, 2016. Eu tava pra casar também, já, eu ia casar, já tava namorando há uns 6 anos já, ia casar, mas foi mais pra essa empresa, hoje eu sei que foi mais pra eu crescer. Porque foi pra eu amadurecer, pra eu saber o que é responsabilidade, você ter que dar conta e você trabalhar duro, assim, porque era das 8 às 18 todo dia, até uma semana, fechamento. Então, foi para eu crescer. Assim, essa empresa, eles me pagaram cursos para eu aprender mais sobre essa área. E foi onde eu conheci a Agatha também, que eu sei que foi muito importante na minha vida, que foi ela que me apresentou a Vanérica. Assim, a gente sabe que ela faz parte também da jornada, né? De alguma forma. E aí, mesmo assim, eu tava para casar já, eu ia casar no dia
em outubro, e de repente me ligaram. Eu estava trabalhando nessa empresa, eu já não estava, eu fiquei um ano e meio nela só, mas eu me ligaram para trabalhar nesse meu último emprego, que é essa área de perícia, para uma vaga que eu nem me inscrevi. Ela captou meu currículo no InfoJobs só pela minha faculdade. Eu nem me inscrevi, não mandei currículo para essa empresa e me chamaram. E aí eu, tipo, perícia, né, na área de economia, então vamos, né? E aí eu lembro que no dia que eu fui fazer a entrevista, eu cheguei lá no prédio, era aqui em Alphaville, em São Paulo, né, Barueri. Então eu cheguei no prédio e aí a moça da recepção, eu falei, eu vou na empresa tal, né? E a moça da recepção falou, você trabalha aqui? Eu respondi pra ela, ainda não. Mas eu, tipo, nem sabia, assim, foi só porque eu tava muito confiante de que eu ia entrar, de que era a minha área e tudo mais. E aí eu passei nas entrevistas e tudo mais, comecei a trabalhar nessa empresa, que foi onde eu aprendi essa parte dessa área de perícias, que eu antes eu nem sabia que existia. Então foi nessa última empresa que eu nem me inscrevi, que eu nem me candidatei para a vaga dela, que eu comecei a aprender essa área de perícias. E assim, eu gostei muito, aí que eles me ensinaram mesmo. Eu já sabia a parte de cartão de crédito, muitas coisas, mas não sabia disso, de juros abusivos, de quando o banco cobra uma tarifa, ou o que está certo, o que está errado, empréstimos. Aí eles me ensinaram tudo. Eu entrei lá dia 3 de outubro e casei dia 15 do mesmo mês. E isso fazem 4 anos hoje. Eu fiquei lá 2 anos e meio, mais ou menos, engravidei nessa empresa. Foi muitas partes boas e partes ruins, assim, dentro da mesma empresa, porque quando a gente engravida na empresa, nem sempre a empresa sabe lidar com isso. Teve muitas coisas, assim, ruins que aconteceram nessa empresa, da forma como eles me trataram, mas eu sou grata por ter aprendido essa área que eu tô hoje. E eu aprendi lá nessa empresa, 2 anos e meio, tudo essa parte de perícias. Eu descobri que eu, como economista, poderia atuar sozinha. Essa empresa é uma empresa que ela trabalhava pros bancos, no caso, eles defendiam os bancos, e eu podia trabalhar sozinha, assim, né? Para você trabalhar para banco, você precisa de uma estrutura maior, de uma empresa, de funcionário, porque é muita demanda, né? Mas para você atuar para o cliente que entra contra, você não precisa de toda essa estrutura. Você só precisa, né, saber, conhecer, estudar sobre essa área. E aí eles me mandaram embora o ano passado. Fez um ano em março. Em março fez um ano e eu comecei, aí eu falei, agora eu vou atuar. Só que é essa última parte que eu falei pra vocês. Eu ainda tinha dúvida, não sabia se era isso. Eu sempre ficava questionando se era isso, se não era. Então, quando eu descobri essa questão da missão, que isso para mim pacificou no coração, porque eu sempre tive muito ligada com essa área de matemática, assim. É uma coisa que eu sempre gostei de atuar e eu atuo ainda nisso desde a escola. Eu sempre gostei de atuar nessa área. Eu dava aula para os mais novos de matemática para ajudar no reforço, né? Então, assim, para mim foi, beleza, então eu posso fazer minha missão, eu posso cumprir meu propósito ensinando o que eu já sei. Então, foi quando me deu mais segurança, assim, para fazer o que eu faço hoje. E é Que foi meio que engraçado, Flavinha, que os pontos vão se conectando, né? E quando eu falo para as meninas da missão, eu falo, você não monetiza o seu propósito só pensando na questão do ministério e tudo mais. É fazendo o que você já sabe fazer. Deus já te encheu de competência, de capacidade. E as pessoas, sabe, ficam esperando o diploma. Ficam esperando a outra certificação, o outro curso, o outro não sei o quê, o outro não sei o quê, o outro não sei o quê, e nunca saem do lugar. E, na verdade, tudo que você já viveu... Olha só, gente. A menina foi operadora de telemarketing, aprendeu sobre cartão de crédito. Ela trabalhou numa empresa na área fiscal, entendeu sobre essa parte e amadureceu como pessoa, como pessoa mesmo, né? Dentro do mundo, do universo de trabalho. Aí ela foi para uma outra empresa, aprendeu sobre produtos bancários, certificou aquilo que ela já tinha aprendido. E olha como tudo isso se conecta na missão que ela tem hoje. Eu ainda falei que eu ia colocar na live. Gente, eu acabei fazendo uma mentoria de manhã, acabei que eu nem divulguei a arte da live aqui. Eu fiz uma arte tão linda. Ai, meu Deus, eu nem consegui divulgar. Mas, gente, na arte da live dela, eu coloquei o seguinte. Você lembra o que a gente ia colocar, Flavinha? Ia colocar assim, amada
pelas pessoas, odiada pelos bancos. Foi isso mesmo. Eu falei assim, o papel da Flávia, gente, ele é tão legal que ela faz um papel de conscientizar as pessoas de como os bancos cobram taxas abusivas. É claro, gente, aqui, meu irmão, ele trabalha no banco, eu não posso também ficar O metendo meu pau, também. Ele né? deve, ele entrou aqui. Mas a verdade é que, assim, de um modo geral, a gente trabalha dentro de uma. A gente está inserida dentro de uma sociedade onde aqueles que têm um domínio maior, né, financeiro e tudo mais, ditam as regras, né? Então, as taxas são ditadas por eles e a gente, na nossa ignorância, falta de conhecimento, a gente é levado. E o papel da Flávia, antes ela estava na empresa ajudando os bancos a ganharem as causas. Agora ela está do lado de cá, do consumidor final, ajudando o consumidor a ganhar essas causas. E, na verdade, também não só isso, mas ela está aí numa vibe de ajudar as pessoas a entender sobre essas questões bancárias e tudo mais. E, gente, a gente está falando de missão. E qual que é? Olha isso, como a missão dela se conecta com o propósito dela, que é orientar, que é dar direção, né? E tudo mais. Gente, e eu lembro que uma das coisas que ela falou para mim, quando ela estava nessa dúvida de propósito e tudo mais, ela falou assim, Vanérica, eu sei que o meu propósito é esse. Eu falei, Flávia, seu propósito não é ensinar matemática para o povo. Eu falei assim, Sim. isso pode ser a sua missão. Você pode ter a missão de ensinar isso para as pessoas. Você pode usar a matemática, que é algo que é um dom, um talento seu, mas o seu propósito, ele é um verbo, ele é alguma coisa que Deus colocou em você para você executar, fazer. E ela falou assim, cara, eu só sei de uma coisa. É com matemática. Eu amo números, eu lembro que você falou, eu acho que eu tenho esses áudios até hoje. E eu lembro de você falando para mim, não, eu amo números, eu amo contas, eu amo isso. E você falou assim, é isso, eu tenho alguma coisa que tem a ver com isso. Então, assim, Foi. tudo tem relação com a missão, né, Flavinha? Agora me diz uma coisa. Você acha que o preço que você pagou... Cara, essa pergunta é boa, hein? Vou colocar você em maus lençóis. Será que o preço que você pagou, né, para você entender e clarificar essa questão do propósito, você acha que foi um preço alto, difícil, ou foi um preço até tranquilinho? Foi legal, foi suave? Então, assim, é difícil, assim, não é, é simplesinho assim. A gente fala que vocês vão sair dessa live e vou falar, beleza, deixa eu sentar aqui que eu vou descobrir o meu propósito agora. É um processo, então, assim, é um processo que pra mim é de anos que tá acontecendo, entendeu? Só que eu não sabia o que que era esse processo. Muitas vezes você não sabe qual é o processo que você tá passando nesse momento. Então, assim. Pra mim, descobrir no final foi que eu falar, foi tranquilo descobrir no final, mas é porque isso são anos que eu peço, que eu oro, mas Deus já falava e eu não estava entendendo, porque Ele já estava falando, ó, tô te colocando nesse emprego é pra isso. Hoje eu consigo olhar pra trás e enxergar o que que é, mas quando você tá passando, você fica, caramba, meu, todo mundo tá crescendo. Eu vi o pessoal da faculdade, tinha gente trabalhando em banco, tinha gente que já tinha passado em concurso, gente que trabalhava tinha muita gente que trabalhava no banco, tinha gente que estava trabalhando em multinacional e eu estava trabalhando de telemarketing. Então você fica, caramba, meu, pobre não tem vez mesmo, né? Porque já foi difícil fazer a faculdade, já sujei meu nome aqui nessa bagaça e agora eu tenho que trabalhar de telemarketing. Mas assim, hoje quando você olha para trás, você entende o porquê que tudo isso aconteceu, né? O passo a passo para você chegar num lugar que, sim, e não é assim. Hoje o que eu tô fazendo agora não é o objetivo final ainda. Tem muita coisa que eu quero fazer, eu ainda tenho questões, por exemplo, de monetizar isso. Nem sempre é fácil. Tem dia que tá entrando cálculo, tem dia que não tá entrando, tem dia que você precisa comprar alguma coisa, você quer fazer alguma coisa, você fala, caramba, tá precisando de dinheiro. Mas quando você entende essa questão de monetizar, que não é só sobre monetizar, é sobre você continuar ensinando, continuar explicando, só continua. Quando você para de pensar no dinheiro, eu vou fazer isso por causa do dinheiro, mesmo que você queira dinheiro,
Quando você para de pensar no dinheiro e só fala, só vou continuar. Não, não vou desanimar, vou continuar. O dinheiro começa a entrar depois. Ainda não tá no nível que eu quero, ainda não tá, não tenho o conhecimento que eu quero, tenho cursos que eu quero fazer, mas já estão surgindo tantas oportunidades para mim, já surgiu oportunidade de talvez fazer uma palestra na Bahia, gente, dar aula para mulheres na Bahia. Hoje eu vou falar mais tarde com um time de natação, ensinar jovens e adolescentes sobre a profissão de economia. Então, assim, as coisas vão aparecendo para você. E mesmo que essas coisas hoje sejam de graça, porque eu tô aqui de graça, mais tarde eu vou falar de graça, se eu for lá para Bahia, provavelmente vai ser de graça. Eu sei que isso vai ser recompensado de alguma forma, né? Para mim, eu tenho certeza disso. Ô, Flavinha, e assim, é tão incrível você falar disso, eu acho que vale a pena a gente enfatizar isso. A gente, eu tenho certeza, tá, da resposta que você vai dar. Mas se eu falasse assim para você, Flávia, eu te ofereço, sei lá, 50 mil reais para você voltar para o CLT hoje e, sei lá, voltar para uma multinacional, voltar para, sei lá, fazer qualquer coisa que não seja aquilo que você hoje faz, né? Ou você prefere continuar fazendo isso até você ter resultado? Qual que era a sua resposta? Eu prefiro continuar aqui, assim, e não é porque, ai, beleza, seu marido do trabalho tá tranquilo. Não, gente, porque a gente tá numa situação que muitas vezes é complicada, a gente deixa de pagar uma coisa para pagar outra. Então a situação aqui de dinheiro não tá tranquila. Mas hoje eu consigo fazer o que eu gosto de fazer, fazer o que eu sei que eu tenho que fazer, e eu consigo cuidar da minha filha, eu consigo fazer, assim, muitas coisas, e o dinheiro vai entrando aos pouquinhos. E assim, o dinheiro começou a aparecer cálculos para mim muito recentemente, assim, faz mais ou menos um mês, assim, que começou a entrar de verdade, assim, toda semana entra um, entra outro, ainda não é no volume que eu quero, mas foi muito recentemente que começou. Então, quando eu parei de pensar nisso, porque quando eu comecei, quando eu falei, essa última empresa, um dos motivos que eu saí era por causa disso também, por dinheiro, porque a empresa ganhava muito, te pagava pouco, e era muito estressante, e você falava, meu, eu não ganho o que eu merecia ganhar, eu tô ganhando a menos que eu merecia ganhar, eu quero ganhar mais, então o dinheiro foi um fator que me fez sair dessa empresa. Então, quando eu comecei nessa área de perícia, eu falei, eu vou entrar nessa área de perícia porque a minha chefe ganhava bem, eu também vou ganhar bem. Então, meu intuito quando eu entrei nisso era ganhar dinheiro, mais dinheiro do que eu ganhava. Mas depois eu tive muitas brigas assim com Deus também, que falava, tá bom, Deus, eu tô fazendo o que o Senhor quer, por que que não tá entrando dinheiro? Mas quando você para de pensar nisso, só continua fazendo, você fala, beleza, vamos continuar, que você, é aquilo que a Vânia falou naquele primeiro dia, quando você tem fé de que aquilo vai acontecer, as coisas vão começando a acontecer, assim. E o resultado financeiro tá vindo lentamente, não vou enganar ninguém aqui e falar que, beleza, você descobriu seu propósito, você vai ficar rica. Não é assim também. Tem muito esforço também. Tem ontem mesmo, era 9 horas da noite, a Érica vai brigar comigo agora, mas era 8h30. Eu falei, caracas, não fiz meu post do dia. Tava eu lá, 8h30 fazendo meu post. E falei, tá, o que eu vou fazer? Já descobri e tal. Não foi tão bem, mas eu falei, não, eu preciso postar. Eu postei um pouquinho fora do meu horário, mas eu falei, não, vou postar. E hoje eu não fiz meu post ainda, eu vou fazer também. Tô Olha, bonita! atrasada. Tô atrasada essa semana, gente. Então é difícil. Você não vai, descobrir minha proposta aqui, já tô aqui, meus posts tudo no Instagram certinho, já tá tudo fácil. É sofrido, assim, a sua carga vai piorar, você vai lembrar que você vai ter mais coisas para fazer, mas você vai saber que aquilo é o que você tá fazendo que você deveria. Então você tem uma motivação a mais para fazer, né? O que você tá fazendo. Ô, Flavinha, quando eu lembro que quando eu ainda também não tinha descoberto o meu propósito, eu tinha essa mesma insegurança que você. Eu falava, mas o que é que eu quero fazer? E eu lembro, minha mãe vai me matar, né, se ela estiver ouvindo. Eu lembro que a minha mãe falava assim, minha filha, você nunca tá contente. Você começa a fazer um negócio, aí você, tipo, você estoura naquele negócio, você fala, ai, não quero mais. Aí você vai para outro negócio, você começa a fazer outro negócio e começa a se dar muito bem. Aí aquele negócio é um negócio sonhos para você. Aí depois você fala, não quero mais. E aí depois você vai. Eu lembro que a minha mãe falava isso para mim, falava assim, filha, você nunca tá contente. E na verdade é que você não é que você não tá contente, é que você ainda não descobriu onde é o centro da vontade de Deus. Você ainda não tá no centro da vontade de Deus. E eu lembro que o Rogério falava isso para mim.
Cara, e o Rogério falou isso pra mim, isso soava como um peso, como se fosse uma facada. Ele falava assim pra mim, você não tem foco. E aquilo me machucava, porque eu falava assim, não é que eu não tenho foco, é que eu não tô feliz fazendo isso. Não, eu não sinto que é isso que Deus me chamou para fazer. E eu acho que tem um pouco de relação com o que você falou, de não se sentir confiante. Será que é isso mesmo? E eu tinha a mesma dúvida. Eu falava assim, não é possível. Eu falava, não é possível. Gente, eu fazia bolo com a minha irmã, eu tinha uma sociedade de bolo. E eu fazia os bolos e eu dava as receitas para as meninas. Eu ensinava a receita. A minha irmã falava assim, a gente vai falir. Você tá dando a receita para as meninas. A gente vai falir. E eu falava assim para ela, mas eu preciso ajudar aquela abençoada. Eu preciso dar a receita para ela, porque se eu der a receita para ela, ela vai vender bolo e ela vai tirar, vai sair daquela situação Do de aperto que ela tá. E eu lembro que eu falava, a minha irmã ficava maluca. Ela falava assim, você vai falir se você entregar a receita. Todo dia eu dava a receita pra alguém. E eu falava, cara, eu ajudei a fulana. E eu falava pra minha irmã assim, eu falava, Natália, eu consegui falar com a fulana, eu ajudei a... Aí ela, eu não acredito que você deu a receita de novo. E eu ensinava. Por quê, gente? Por quê? Porque igual a Flavinha falou, o meu propósito era esse. E eu não percebia que a todo tempo a minha essência, a minha identidade gritava. E eu não ouvia. É o que a Flavinha falou, às vezes Deus está falando e você não está ouvindo. Às vezes as coisas estão acontecendo e você não está percebendo. A Né? gente espera algo muito maravilhoso, sobrenatural, uma luz divina que veio durante o sono. A gente espera umas coisas assim muito doidas e é uma coisa muito terrena assim mesmo. É literalmente uma coisa terrena, é um e-mail que você recebe, alguma coisa do gênero. E a gente tá esperando algo muito mais complicado, né? E não é assim. Deixa eu ver. Olha, vocês lembram a história que eu falo para vocês? Que no dia que Deus falou comigo, que não era para eu viver daquilo, que na verdade não era aquilo que ele tinha para mim. Eu tinha acabado de comprar um curso que era absurdo, que inclusive a minha mãe, olha o que ela colocou. Flávia, eu quase infartei quando ela e minha outra filha estudando para concurso e o curso parcelado. Um dia ela chegar e falar, não vou mais estudar para concurso. Imagina. Flavinha, eu falei pra minha mãe assim, não, na verdade eu falei primeiro pra minha irmã, eu falei assim, Natália, o Espírito Santo acabou de falar comigo, eu chorava de soluçar. E ela falou assim, o que foi? Eu falei, o Espírito Santo falou comigo, e Deus falou comigo. Eu falei assim, eu não vou mais estudar, não é isso que Deus tem pra mim, não é isso que Deus quer pra mim. Aí ela falou, como é que a gente vai contar isso pra mãe? E o nosso medo não era só não estudar mais. O nosso medo era como que a gente ia falar para nossa mãe que a gente tinha acabado de comprar um curso caríssimo. Imagina. E, cara, pensa na loucura. Mas, ó, vamos voltar aqui para o que a Flávia tá falando, né? Tudo tem relação com a sua missão. Tudo tem... A sua missão que você vai fazer é como a Flávia falou. O que eu tenho hoje? E eu quero colocar aqui minhas considerações, lá nosso tempo está estourando já, mas eu quero dizer o seguinte, quais são as sementes que você tem na sua mão hoje? Quais são as sementes que você, na sua história, você carregou, que Deus colocou na sua mão e você tem hoje? O que você tem hoje para você compartilhar, para você multiplicar isso? Ó, a Tati falou, minha amiga que vende bolo devia estar assistindo, falou tudo que eu falei para ela esses dias. Olha aí, Tati, compartilha com ela. Então, assim, gente, o que você tem na mão hoje? O que você tem na mão hoje? Essa semente que você tem na mão hoje, a gente acabou de aprender isso com a Flavinha, né? O processo não é fácil, existe uma trajetória. Ela orava, gente, desde muitos anos lá na Igreja Católica ajoelhada. A gente não está falando de religião aqui, a gente está falando de uma única coisa. Relacionamento, né? Com Deus, propósito, é isso. E ela orava do jeito dela lá, falava, Deus, o que o Senhor quer pra mim? Me fala, desesperadamente. E Deus falou, calma, eu vou construir a sua história. E você vai chegar lá na frente e eu vou te mostrar. E às vezes ele estava mostrando todos os dias, ela não estava ouvindo e tal.
Mas olha aí, gente. Olha isso. É processo. Flavinha, 2 minutinhos. Fala suas considerações finais aqui para as meninas. Ai, gente, eu acho que é isso, assim. Pra mim, realmente foi um processo muito longo, mas é um processo que eu já estava nesse processo. Só que eu não sabia. Então, quando eu descobri isso de propósito, pra mim foi tipo como encaixar das peças, assim. Encaixou tudo e agora tá mais tranquilo. E eu sei que eu tenho um outro processo agora. Mas é difícil. Às vezes a gente tá esperando uma coisa extraordinária, um sinal maior, uma coisa muito doida, e não é assim. É realmente quando você ora e fala, ai Deus, será que é isso mesmo? E aí alguém chega e te fala, você não quer fazer uma live comigo para falar de tal coisa? Assim, as pessoas já estão notando que você é isso, sabe? Então, assim, hoje eu até parei, falei, não, eu vou orar agora, faltando 2 minutos, para que eu fale realmente o que Uau. deve ser, né? Que eu consiga, em que através de mim eu consiga ensinar e atingir alguma outra pessoa. E para mim, assim, é muito difícil, porque eu nunca, apesar de eu ter crescido na Igreja Católica, eu não consigo citar um versículo para vocês, gente. Eu não tenho essa Não coisa assim que as pessoas precisa. falam, nem Mulher de Provérbios 31 eu li tudo, mas eu sempre assim, eu sempre ficava, ah, não, Deus só fala com quem tá ali, ó, na igreja, na Bíblia e tudo mais, mas eu sempre tive essa relação de perguntar e de conversar. Só que às vezes você acha que você não é digna de ser ouvida, né? E você não presta atenção nas respostas. E a resposta, ela é carnal, gente. É um e-mail, é uma ligação, é alguém que te chama pra Oh! fazer alguma coisa. É isso, não é só algo sobrenatural e divino, né, que você tá esperando. Às vezes é o que você já É sabe. isso aí. Só tem que ter coragem de fazer. Meninas, Flavinha, eu vou encerrar, falta 10 segundos. Ai, Obrigada, obrigada de coração por vocês estarem aqui. Amanhã tem mais. Flavinha, um beijo no seu coração. beijo. Fica com Deus, gente.